Hoje, na estreia do nosso programa Ponto a Ponto, vamos estar recebendo o Dr. Cristiano Junta, que vamos estar falando sobre os desafios do sistema educacional brasileiro e a importância das associações estudantis. Agora nós vamos para a vinheta de abertura do nosso programa. Estamos recebendo o Dr. Cristiano Junta, filósofo, vice-presidente da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, aqui no nosso programa de estreia, que nós vamos estar falando um pouco sobre o sistema educacional, não é, Cristiano? E sobre a ANPG. Então, seja bem-vindo ao programa, seja bem-vindo a Santa Adélia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, Cristiano, essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, compartilhando um pouco sobre nossos debates na Associação Nacional de Pós-Graduandos. Então, para começar, vamos explicar para o nosso público o que é a ANPG. Qual é a importância da ANPG? Então, a ANPG, né, ela é a Associação Nacional de Pós-Graduandos. Eu acho que a melhor maneira de explicar a importância dela é falando como que ela surgiu, né? Ela surgiu em 1986, seu primeiro congresso foi na cidade de Curitiba, e reuniu pós-graduandos de várias regiões do país, e se decidiu naquele momento tirar uma campanha por mais direitos pelos pós-graduandos, pela aprovação de uma lei, né, a lei dos pós-graduandos. Então a Associação Nacional surgiu então já desde o seu primeiro momento para lutar pelos interesses. Cristiano, explica um pouco para nós o que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos. Então, né, a Associação Nacional de Pós-Graduandos é uma entidade representativa dos estudantes de pós-graduação no Brasil. Mas eu acho que a melhor maneira de dar uma ideia do que ela faz é contando um pouco como é que ela surgiu, né? A Associação Nacional ela, foi fundada em 1986, quando teve o primeiro Congresso Nacional de Pós-Graduandos na cidade de Curitiba. E pós-graduandos de várias regiões do país se reuniram em Curitiba e decidiram então criar a sua associação, e a sua primeira campanha política foi, né, a favor de um projeto de lei, né, para os pós-graduandos, para instituir uma série de direitos a essa atividade de pós-graduação no país. E também defender, né, mais verbas para a educação. E naquela época, no momento que o Brasil atravessava um momento também que a luta por mais democracia era uma questão vital, né? E assim apareceu a Associação Nacional. E até hoje essas são as características da nossa entidade. Que bom. Vamos falar então um pouco agora da importância também das associações nos outros níveis, dos grêmios estudantis, da UNE e da UBS, né? Porque a gente pode perceber que há um empoderamento, né, e um protagonismo da juventude quando se participa desse tipo de associação. Já começa lá com os grêmios estudantis nas escolas, né, do ensino médio, principalmente, né? Uhum, e com certeza. Qual é essa importância? Olha, eu acho que é fundamental para os jovens terem a sua própria organização política, né? Em primeiro lugar, porque ninguém melhor do que os próprios jovens para colocar suas demandas, né? Suas demandas políticas, inclusive, né? Você vê agora, por exemplo, a União Nacional de Estudantes, né? Está fazendo várias ações em Brasília, inclusive fazendo uma ocupação em Brasília contra a redução da maioridade penal, né? Que é uma pauta que foi amplamente apoiada no Congresso Nacional da UNE, que aconteceu agora no final do mês passado, né? Começo desse mês. Então, essas demandas todas, né, da juventude, os seus interesses da juventude, né, têm que ser expressos pela própria juventude, né? E aí o papel das associações, né, que elas podem organizar esse debate e, inclusive, organizar essa luta por essas reivindicações dos jovens. Então, você acredita que no sistema educacional cabe bem, né, o incentivo a essas agremiações? Porque a gente sabe que nem todas as escolas possuem os grêmios estudantis. É verdade, é verdade. Infelizmente, né, o que muitas vezes acontece é que as direções escolares combatem
a organização dos estudantes, né? Em vez de incentivarem, né? Porque certamente uma educação democrática só pode acontecer quando você dá direito aos jovens participarem, né, plenamente na discussão sobre aquele ensino que ele está tendo. Inclusive para você ver, do ponto de vista dos estudantes, quais são as deficiências daquele processo de ensino. Se você não tem uma organização ali que pode expressar as reivindicações, você não tem uma verdadeira gestão democrática da escola, né? Então, você acha que hoje a educação que nós temos é a educação que nós queremos, que os jovens querem, que os adultos e idosos querem hoje? Olha, eu posso dizer com 99% de certeza que não, né? Eu acho que a gente vive especialmente nessa, não só atualmente, né? É uma questão histórica no Brasil, né? A degradação da educação pública em especial, né? E que é as características que a gente vê hoje, né? Com salas superlotadas, né? São Paulo, você vê que teve dezenas, se não centenas de salas diminuídas. Eu vi uma matéria na Folha de São Paulo, no começo do ano, que tinha a sala em São Paulo com mais de 100 estudantes, né? Como que um professor vai poder trabalhar com dignidade? Como é que os alunos vão poder interagir com o professor de uma maneira minimamente consistente numa situação dessa? Então, se tem uma coisa que nós podemos ter bastante certo é que nós não temos a educação que nós merecemos, né? Desejamos e queremos, assim. Eu acho que falta muito, inclusive, para a gente chegar lá, em especial no ensino médio, né? Nas universidades, a gente teve uma grande expansão do sistema do ensino superior no Brasil, tanto público como privado, nos últimos anos, né? Mas essa expansão também ela vem acontecendo com problemas, porque ela está sendo associada, né, com uma expansão de verbas que não é tão grande quanto o número crescente de alunos. Então gera uma precarização também desse serviço, o que é extremamente preocupante. Porque a gente sabe que o sistema educacional, né, existe aí o MEC, existe o Plano Nacional da Educação, a LDB também. E será que toda essa legislação ela é colocada em prática? Porque a gente vê muita lei, né, no Brasil hoje que fica ali só no papel e não está sendo colocada em prática. Será que todas as leis estão conseguindo colocar em prática? Porque hoje a educação tem que ser uma educação de qualidade, né? E tem que ter qualidade também por parte tanto do aluno quanto do professor. Um exemplo de uma lei que não está em prática, né, é a lei sobre a inserção da história e cultura africana nos currículos do ensino médio. Isso é um exemplo de uma lei que ela foi aprovada já há bastante tempo, né? Acho que, se não me engano, há mais de 5 anos, e até hoje ela não conseguiu ser colocada em prática, nem no ensino superior, nem no ensino médio. Isso é um exemplo de que é uma das leis, né, em relação da educação, né, que democratizaria, inclusive, a cultura, né, que se coloca na escola, né, valorizando a participação da cultura negra na formação da sociedade brasileira, e ela é letra morta, não se coloca em prática hoje em dia. Outra questão que não se põe em prática, nós estamos vivendo uma batalha agora, é a inserção das questões de gênero no currículo escolar, né? Gênero e educação sexual é uma questão fundamental e é muito precário, né? Com certeza. E, infelizmente, isso acaba excluindo muito, né, a população estudantil, né, de uma maneira geral, de assuntos importantes que eu acho que a escola tem o dever, né, educacional de estar colocando no seu currículo e estar ministrando aulas sobre isso. Não há melhor lugar para aprender sobre o assunto dentro da escola. Inclusive com atividades extracurriculares, né? Poderia, inclusive, se fazer isso, e não se faz, né? Se faz muito pouco, né? Porque o Mais Educação, também do governo federal, veio também no contraturno, justamente também, acredito, para inserir isso também, né? Inclusive mais cultura, né? O apoderamento sobre a cultura, né? O capital cultural, infelizmente, hoje está baixo, né? A gente sabe que não está em alta, e eu acho que esse empoderamento cultural da população traria muitos benefícios, né, futuros para a nossa juventude, para nossas crianças que vão se tornar jovens daqui a alguns anos.
Eu queria falar um pouquinho, Cristiano, sobre a exclusão que nós temos hoje no sistema educacional, né? Existe um conceito da exclusão da escola e da exclusão na escola, tá? Para identificar os fenômenos de acesso principalmente desse adolescente, dessa criança, desse estudante de baixa renda no sistema educacional, onde a gente vê que há uma repetência, a exclusão dele, do sistema educacional. O que você pode me falar desse conceito? Esse é um conceito eu conheço bem esse conceito, que é de um sociólogo, né? Você não falou, mas a minha formação de graduação foi em Ciências Sociais, na Universidade Federal de São Carlos. Isso é um conceito de um sociólogo, Pierre Bourdieu, né? Em que ele coloca o seguinte, né, que uma coisa existe dois fenômenos de exclusão relacionados à escola, né? Uma coisa é você não ter acesso à escola, portanto você não tá, o Estado te nega você chegar sequer a sentar nos bancos da escola. É um problema grave. E ele demonstra que existe um outro fator de exclusão que é dentro da escola, que é quando a escola reforça, na verdade, as diferenças do que ele chama de capital cultural, né? Porque nós sabemos, né, inclusive, que as famílias mais ricas, né, elas podem dar, e elas dão aos seus jovens, às suas crianças, né, um capital cultural, vamos dizer assim, de berço. Não só de boas maneiras, né, mas também de cultura erudita, de cultura, da alta cultura, que ele chama, né? E as pessoas pobres, os filhos da classe trabalhadora, dos agricultores, não têm essa mesma panorama cultural a partir da sua casa. E quando eles adentram a escola, o Bourdieu descobriu, né, através de uma investigação sociológica, que a escola reforça essa diferenciação. E aí se cria um fenômeno que se acha que é natural, que é os repetentes, né, as, entre aspas, turmas ruins, né, os maus alunos. Na verdade, ele demonstra que os maus alunos, muitas vezes, eles são, na verdade, os alunos os filhos dos trabalhadores, os filhos dos agricultores que não tiveram a oportunidade no seu ambiente familiar, antes de adentrar a escola, de ter acesso à boa educação, né, não só no sentido, né, do trato, mas também no sentido dos elementos básicos da cultura, né, que os filhos das classes mais ricas têm. E a escola não supera essa diferença. E muitas vezes age para reforçar ela. Só para dar um exemplo para você, eu estudei meu doutorado na URGS, né, na Federal do Rio Grande do Sul. E lá na URGS tem um programa de cotas lá. E esse programa de cotas revelou duas coisas. Eu participei de uma discussão no Conselho Superior lá, da qual eu era representante, como membro da Associação de Pós-Graduandos da URGS, né, Associação Local de Pós-Graduandos. E dois fatos são surpreendentes. O primeiro fato é, depois de algum tempo, primeiro e segundo semestre, o rendimento dos estudantes que entraram por cotas e o rendimento geral dos estudantes, ele é idêntico. Em alguns casos, inclusive, há uma preponderância do rendimento das pessoas que entraram por cotas ser superior ao rendimento das pessoas que não entraram por cotas, cotas seja elas econômicas ou raciais. E o segundo fenômeno interessante, que se combina com isso você sabe, na universidade tem várias bolsas, né? Sim. Tu pode pegar uma bolsa na universidade para você, de iniciação científica, começar a se preparar para ser um cientista. E tem um outro tipo de bolsa na universidade que, infelizmente, obriga o estudante a trabalhar quase como um técnico administrativo, é uma função menor, que não tem essa função de se formar, de formação acadêmica. E as estatísticas demonstraram que as pessoas que entraram por cotas recebiam mais as bolsas que não estavam ligadas à melhoria do seu desempenho acadêmico. Então, o que isso mostra? Eles eram tão bons quanto os outros alunos, mas os professores e a estrutura universitária não dava a eles a oportunidade de eles avançarem ainda mais nos seus estudos. Então, é um exemplo claro de como a universidade pode sim, né, reproduzir os preconceitos sociais e reproduzir a exclusão
cultural que existe na nossa sociedade. Porque hoje nós vemos no país, né, você está falando aí do sistema, né, de chegar à universidade, existem vários mecanismos aí de acesso hoje à população, o governo federal tem colocado isso, eu acho importante. Usei um desses acessos à educação, de financiamento, para poder me graduar em administração de empresa. Foi importante, é importante e necessário para dar oportunidade a pessoas que não têm esse benefício, né, de chegar lá, pais poderem, né, bancar uma faculdade, uma universidade privada, e a dificuldade de entrar numa universidade pública, né, porque infelizmente hoje a gente sabe que a universidade pública é frequentada, a maioria, por pessoas que podem pagar uma faculdade privada. É uma questão de ver que eu chego à universidade, eu termino o meu curso de graduação, tá? Para eu continuar meus estudos numa pós-graduação, tá? A gente já vê a dificuldade. Eu sou a favor do sistema de ensino à distância, sou a favor, estudo muito pelo método de ensino à distância, fiz a minha pós em pedagogia social pelo ensino à distância, recomendo, só que chego na minha pós-graduação, para eu poder fazer um mestrado, um doutorado e um pós-doc, como que esse estudante vai conseguir chegar lá? Não estudante de classe alta, mas estudante mesmo de baixa renda, da classe média, vamos falar assim, que vai conseguir chegar, porque a gente sabe que hoje o estudante, muitos deles trabalham e estudam. Como ele vai conseguir avançar? Porque a gente sabe que hoje a remuneração de quem tem um mestrado e um doutorado é bem diferente. Não é isso, Cristiano? Primeira coisa, eu gostaria de te contrariar um pouco de uma coisa que você disse, tá? O censo do ensino superior, né, já vem demonstrando há bastante tempo que não é verdade que a maioria dos estudantes das universidades públicas são pessoas de alta renda. Demonstrou que a maioria dos estudantes, a maioria absoluta, mais de 50% dos estudantes das universidades públicas são da classe C, D e E. Claro que majoritariamente na classe C, um pouco na classe D e muito insignificantemente na classe E, mas a maioria são de classes, isso na classificação do IBGE, né? Então, mas o acesso a essa educação, por sistema de cotas, como ele teve acesso a essa educação? Foi graças ao sistema de cotas do governo? O sistema de cotas ele melhorou isso, mas isso antes da implantação, antes da generalização do sistema de cotas no país, você já tinha uma estatística que demonstrava isso, tá? Eu não tenho um dado mais recente, mas eu imagino que o sistema de cotas deve ter enfatizado isso ainda mais, mas só para mas é evidente, né, que as classes mais baixas estão excluídas, inclusive, de chegar na universidade. Você falou sobre um monte de coisa, né? Mas eu vou ficar em duas questões, né? A primeira questão todos os estudos demonstram, né, que a escolarização é um fator de aumento de renda, né? E esse é um conhecimento popular, né? Em média, né, no Brasil, há estudos que demonstram que se você fizer uma universidade, você vai ganhar 2 vezes mais, em média, do que se você não cursasse um curso superior. E se você chegar a fazer o doutorado, você pode ganhar, em média, 3 vezes e meia mais do que se você não fizer um curso superior. Isso é uma estatística que existe no Brasil. Isso então há exceções, sempre há, né? Mas, em média, isso é bem estabelecido. Então, estudar é um bom negócio, né? Para uma pessoa que quer melhorar de vida. Só que no nosso país, ele não só a entrada na universidade é um problema, porque em comparação com outros países, e eu não falo países da Europa, em comparação com a Argentina, por exemplo, o Brasil tem muito menos jovens entre 20 e 30 anos na universidade do que a Argentina, que é um país vizinho nosso, de uma formação histórica semelhante. Quando se fala em questão de pós-graduação, o negócio é ainda mais alarmante. Para você ter uma ideia, no Brasil, a gente tem 5 vezes menos doutores em relação à população
do que nos países da Europa. Então nós temos um déficit enorme, né, para chegar a ter uma base, né, educacional consolidada no mais alto grau de titulação que a Universidade Brasileira concede. Então isso causa um funil. Muita gente... É difícil de você chegar na universidade. Aí você chega. Aí quando você sai da universidade, é muito difícil você entrar no mestrado. Aí quando você sai do mestrado, é muito difícil você entrar no doutorado. Então é um funil. Aqueles que conseguem chegar lá, né? E infelizmente, né, embora não há dados, tá, sobre a formação a composição social dos pós-graduandos no Brasil. Inclusive é uma reivindicação, é um projeto da NPG fazer a primeira pesquisa nacional sobre o perfil socioeconômico dos pós-graduandos. Se tudo der certo, e que a gente deve realizar essa pesquisa ainda esse ano, né? Mas ainda não temos dados para saber quem está chegando no doutorado. Mas é um fato de que no Brasil é muito difícil, né? E é muito difícil porque não há vagas, né? Não há programa suficiente, não há bolsas de estudo, porque uma pessoa que vai chegar ao doutorado, né, ou a gente tem uma piada na NPG que é o seguinte, né, você precisa escolher se você vai ter filhos ou se você vai fazer pós-graduação, porque o tanto de... Não tem como, você não recebe tem R$ 1.500, o cara recebe R$ 1.500 no mestrado, ele tem que escolher, ou casa, ou faz mestrado, porque como você vai sustentar uma família com R$ 1.500? Em qualquer lugar, você não consegue sustentar. R$ 2.000, R$ 2.200 você ganha no doutorado. Você vai ter uma mulher e um filho. É muito ruim a situação, né? Isso para aqueles que recebem bolsa. Porque no Brasil hoje, né, em média, somente um pós-graduando a cada 3 recebem, isso no estrito senso, no mestrado e no doutorado. Somente um a cada 3 pós-graduandos recebem bolsa, em média. Isso é um pouquinho maior, em alguns lugares chega a ser um pouquinho maior, quase 50%. Mas no geral é mais ou menos 1/3. Então é um problema, né? Um problema, acho que sério, grave. Acho que a associação deve estar aí lutando, batalhando, né? E vamos para um outro assunto também, assim, em relação a isso, aos cortes que o governo fez, né? Esse ano, né, o governo federal cortou 9 bilhões da educação e 1,5 bilhão do Ministério da Ciência e Tecnologia no orçamento desse ano. Como os cortes do orçamento de 2015 estão afetando os estudantes, né, que recebem bolsa, as universidades, houve corte também no caso das universidades, houve um atraso no pagamento de bolsas, né, que sei que muitas associações tiveram que também entrar, né, na discussão e lutar a favor para que essas pessoas pudessem receber, porque é o que você falou, né? Estudar já está difícil, né? Imagina quem tem família, né? E quem tem que morar em uma outra cidade para poder estudar nesse país. Isso é uma luta que a gente faz muito decidida, né? A NPG. Nós entendemos que você ganhar uma bolsa no mestrado e no doutorado não é um favor que o governo faz, é uma condição de acesso. Porque é óbvio que você vai procurar um emprego que te remunere melhor do que fazer mestrado. Porque, afinal de contas, as pessoas têm uma vida, né? Têm filhos, se casam, né? Elas não vão parar a sua vida. Muito poucas vão estar dispostas a fazer esse sacrifício, né? E a gente tem outra piada que diz o seguinte: fazer pós-graduação no Brasil não pode ser um voto de pobreza, que infelizmente hoje parece que é. Os cortes na educação levaram a situação ao extremo, né? Todo o começo, os 3 primeiros meses do segundo mandato da presidente Dilma, né, foi marcado por um atraso generalizado das bolsas. Todos os meses atrasaram. Até hoje, há agências de fomento que estão, isso estaduais, já resultado dos governos estaduais, que estão atrasando bolsa, exemplo do Rio de Janeiro agora. Nesse momento, há mais de 50 universidades que estão em greve por causa das consequências do corte. Eu conversei com a reitora da Unifesp, né, professora Soraya, há um tempo atrás, em março. E para você ter uma ideia da gravidade da situação, a Unifesp é uma grande universidade federal, né, que teve uma grande ampliação nos últimos anos. Só que
ela estava ameaçada de fechar um campo da universidade, um campo da universidade, o de Guarulhos, porque não tinha condições de pagar as contas de água e energia elétrica. A situação era à beira do absurdo, né? Então se atrasou bolsa, não houve corte de energia elétrica, porque eu acho que os reitores conseguiram negociar, mas chegou a parar de pagar energia elétrica, pagar água, e na UFRJ, né, há relatos de sequer tinha dinheiro para comprar papel higiênico. Aonde chega? E isso tem uma outra... A UFRJ, inclusive, chegou a ficar sem limpeza, porque a universidade não tinha condições de pagar as empresas terceirizadas para conseguir fazer a limpeza da universidade. E essa situação, né, ela está se arrastando, inclusive hoje, né? Tanto que aí isso é uma das razões pelo qual tem esse movimento grevista que a Associação Nacional de Pós-Graduandos apoia, né? E nacionalmente nas universidades. Então os cortes têm tido um grande peso. Uma outra questão importante que nós estamos discutindo nesse momento mesmo, na Associação Nacional de Pós-Graduandos, é que o governo federal, a CAPES, através da sua agência de fomento, cortou todas as novas concessões de bolsas para o exterior. Doutorado sanduíche e pós-doutorado no exterior. Todas. Ele congelou as novas concessões de bolsa. Quando a gente ligou para a CAPES para saber qual é o motivo, a explicação que eles deram foi, pura e simplesmente, nós não temos dinheiro para pagar. E não existe uma outra explicação por parte do governo federal desses cortes, principalmente em duas áreas prioritárias, que é educação e saúde. Né? Simplesmente cortou. Eu vou cortar, eu tenho que cortar de algum lugar, estou cortando da educação e da saúde. E não existe uma explicação mais detalhada sobre o porquê nessas áreas tão prioritárias no país hoje, né? A NPG, uma semana antes da presidente Dilma divulgar os cortes, junto com a UNE e com a UBS, se reuniu com a presidente da República e pediu a ela que não realizasse cortes na educação e no Ministério de Ciência e Tecnologia. Ela disse que ia fazer o que podia e uma semana depois ela realizou esses cortes de 9 bilhões e 1,2 bilhões. Então, é revoltante, né? É revoltante. Com certeza. E na sua opinião, essa política de ajuste fiscal é realmente necessária? Olha, a Associação Nacional ela tem um abaixo-assinado que diz a seguinte frase no final: abaixo ao plano de ajuste fiscal do ministro Joaquim Levy. Isso é um debate que a gente tem feito no movimento, né? Dentro do movimento de pós-graduação e dentro dos movimentos sociais, né? Porque eu estava até vendo hoje no Facebook, tá? As discussões em relação a isso, porque hoje foi uma data importante, né? A presidente Dilma acabou de sancionar uma das medidas aprovadas no Congresso Nacional de Ajuste Fiscal que restringiu o seguro-desemprego. Sancionou hoje, né? Então nós já temos então uma lei que é uma lei antipopular contra os trabalhadores, né? Por quê? Qual é a justificativa do governo para fazer isso? Né? O Joaquim Levy, que é o ministro da Fazenda, ele diz o seguinte: olha, há um arrombo fiscal. O governo precisava limpar suas contas para conseguir continuar indo para frente, né? Mas olha só que coisa engraçada, né? O Joaquim Levy diz isso, né? E que medida que ele toma em relação a isso? Então o governo precisa poupar dinheiro para supostamente, né, cobrir esse arrombo fiscal. Mas veja você, eu estava vendo hoje aqui, antes da gente vir conversar, que desde o final do ano passado, quando o nome dele já estava sendo cogitado para ser ministro da Fazenda, né, o governo subiu a taxa de juros básica da economia, que é a taxa Selic, 2,5%. Né. Hoje nós estamos quase a 14% de taxa de juros no Brasil. A maior taxa, uma das maiores taxas de juros real do mundo. A cada 0,5% que sobe a taxa de juros, isso representa, para o governo federal, um gasto adicional entre 7 e 10 bilhões de reais. 7 e 10 bilhões de reais. Então, nesses 2,5%, o governo está gastando a mais, só nos primeiros
Só com as medidas que se tomou no começo desse ano, no final do ano passado, entre 35 e 50 bilhões de reais a mais em pagamentos de juros que o governo tem que fazer para aquelas pessoas que são detentoras dos títulos da dívida pública. E, na sua grande maioria, quem são os detentores do título da dívida pública? Não sou. Você pode até comprar o título da dívida pública se você quiser, não sei se você sabe disso. Você pode ir lá no Banco do Brasil comprar R$ 500 de título. Mas você vai ter um título. Quem é que são os grandes detentores? São os bancos. Eles estão embolsando esses 50 bilhões de reais a mais do que o governo já vai gastar só esse ano. Mas ano passado, o governo gastou 300 bilhões de reais para pagar juros dos títulos da dívida pública. E aí, qual que é o esquema, né? Por que aí tem sempre aquela justificativa? Porque quem embolsa o dinheiro dos juros são os banqueiros, na sua grande maioria, né? E aí, mas se justifica o aumento dos juros não para dar mais dinheiro para banqueiro, né? O Levi não é trouxa, ele não vai na TV falar isso. Então ele vai na TV e fala o seguinte: ó, eu preciso aumentar a taxa de juros porque subiu a inflação. Eu estava vendo eu vi 2 entrevistas de economistas essas semanas. Todo mundo sabe, né? Houve um aumento da inflação agora no começo do ano, né? Sensível. Você vai no mercado e você vê. De onde que veio esse aumento da inflação em relação ao ano passado? Uma das primeiras medidas que ele recomendou à presidente da República assim que ele assumiu, Levi, foi o aumento da gasolina e o aumento do imposto sobre energia elétrica. Todos os produtos no país vão gasolina e energia elétrica. Era óbvio. Agora me explique, esse gênio da economia não era capaz de prever que haveria um processo inflacionário acarretado no fato de que subiu em quase 50% de energia elétrica? Então ele aumentou a taxa de juros para combater a medida que ele mesmo tinha feito. E a população está pagando um preço alto, e as empresas também, que não estão conseguindo se manter, demitindo e dando férias coletivas aos seus funcionários. O IBGE demonstrou que nos primeiros 3 ou 4 meses desse ano, né, se registrou 500 mil de demissões, nas 6 principais regiões metropolitanas do Brasil. Então você me perguntou se essa política ela é necessária. Olha, ela é necessária para quem está ganhando dinheiro com juros, né? E aí o representante disso dentro do governo é o Joaquim Levy, que está fazendo essa política. Mas eu acho, né? Aliás, eu tenho a convicção de que era perfeitamente possível que se tivesse tomado outro caminho. E isso afetou todo o sistema, né? Afeta, está gerando uma recessão no país. Porque a pior combinação que tu pode ter econômica, em qualquer situação, é subir a taxa de juros e cortar o investimento do governo. Quando você sobe a taxa de juros, você estrangula as famílias que estão comprando a prazo. Se você já tem uma dívida a prazo, isso fica complicado, né? Então, e se você não tem, você vai pensar 10 vezes antes de fazer uma dívida, porque o juros está subindo, está subindo. Então as pessoas vão parar de comprar. Ao mesmo tempo que as pessoas param de comprar, porque está mais caro comprar, em especial as coisas mais caras, né? As coisas que têm um maior valor, que você vai ter que parcelar, né? Porque está mais caro financiar elas. Ao mesmo tempo que acontece isso, o que o governo faz? Retira os investimentos estatais da economia. Então você tira com as duas mãos. Você tira tanto do ponto de vista do financiamento, como você tira do bolso do trabalhador aquele dinheiro que o governo inseria na economia. Não é preciso ser muito inteligente para saber no que essa política vai levar. Vai levar à recessão econômica que já está aparecendo, né? A gente viu agora, teve um dado também agora do IBGE, teve uma retração de 0,2% da economia do Brasil. E o mais incrível é que os caras vão na televisão, o ministro do Planejamento, não sei se você viu, ele deu uma entrevista coletiva para falar sobre os cortes, para anunciar os cortes. Isso. E eles falam sem corar. Eles não coram, eles sequer gaguejam que vai ter 1% de recessão no país esse ano. A economia vai decrescer 1%.
Que ministro que vai falar isso na cara do povo? Olha só, vai diminuir 1% do país. Eles falam isso como se fosse normal. De uma maneira natural, que assusta, Porque, na né? verdade, eles sabem que isso é fruto da política deles mesmos. Não é uma surpresa para eles. Né? Daí que você vê quais são os interesses que estão por trás dessa política de ajuste. Vamos voltando um pouco ao nosso assunto do sistema educacional, fechando, né, o nosso assunto. Né? Eu gostaria, assim, que você falasse um pouco mais dos eventos, né, da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, se há esses eventos próximos, as ações que fecham esse ano. Então, a NPG agora vai fazer um evento bastante legal, tá? Vai ser entre os dias 12 e 18 de julho, na cidade de São Carlos, que é aqui perto de Santa Adélia, inclusive, né? Estejam convidados para estarem lá, que vai ser as atividades do Salão Nacional de Pesquisa da NPG, que integram as atividades gerais da 57ª reunião da Associação Nacional da SBPC, Associação Brasileira para o Progresso da Ciência. Né? É uma grande atividade, vão mais de 10 mil pessoas na reunião da SBPC, e vai ser muito legal, porque a NPG vai fazer vários debates lá, e certamente estejam convidados para vocês irem. Com certeza, o Ponto a Ponto vai estar presente, fazendo a cobertura do evento, né? Que um evento dessa magnitude, tão próximo ao nosso município, nós não poderíamos estar perdendo, até porque é uma maneira da gente trazer mais informação, que a gente empodera as pessoas, as suas lutas, né, estudantis. Porque a partir do momento que o adolescente, que o jovem começa a se engajar no que realmente é necessário para ele, até acesso às coisas, a informações, e ele empoderando, ele vai poder tomar as melhores decisões para a sua vida. Concorda, Cristiano? Eu acho o seguinte, assim, né? Eu falei que se educar é um bom negócio, né? Você vai ganhar mais. Mas também digo uma outra coisa, também digo, né? O conhecimento, né? Tem uma frase assim que é muito legal, que eu gosto, que é de uma grande personalidade do século XX, que diz o seguinte, né? A verdade, né, é abrir o caminho. Quando vou falar a verdade, né, é abrir o caminho para o povo se emancipar, né? Porque ter conhecimento sobre a sua situação é uma condição necessária, né, para você conseguir se livrar das opressões que você vive e melhorar a sua situação, né? Então eu acho que, com certeza, né, a educação é vital, inclusive nesse aspecto, né? Obrigado, Cristiano, por você ter aceito o nosso convite para a estreia do nosso programa. É importante, né, a gente trazer pessoas e assuntos de interesse também, não só do nosso município, mas como de interesse nacional. Tá? Sei que você se deslocou de São Paulo até Santa Adélia para poder dar essa entrevista para nós. Agradeço a você, agradeço à Associação Nacional de Pós-Graduandos que liberou você para estar aqui com a gente. Muito obrigada. Né? Espero que o nosso público tenha gostado de estar aqui com o Dr. Cristiano. E o nosso programa, com certeza, vai continuar mês que vem e com muito sucesso. Olha, obrigado, viu, Cristiane, pelo convite de vocês também. Para mim foi um prazer. Mas assim, eu vim meio escondido da Sessão Nacional, viu? Mas agora acho que vocês vão ficar sabendo. Mas eu tenho certeza que a presidenta, né, é uma mulher, né, É uma a presidenta, mulher, né? não vai se opor, né? Não. Seria legal se um dia vocês pudessem entrevistar ela, inclusive, para falar sobre a questão das mulheres, né? Sim, vamos aproveitar, né, em São Carlos, né, para falar. Vão poder conhecer a presidenta da NPG. Sim, com certeza, vamos aproveitar a oportunidade de entrevistá-la também. E saber a sua opinião sobre todo esse movimento, né, estudantil. Principalmente eu firmo bastante a questão dos grêmios estudantis, as associações, principalmente no ensino médio. É uma luta, acho que começa aí a justiça social, né? Um país sem justiça social não é um país que pode ser culto e pode ter sua democracia efetivada mesmo. Democracia e cidadania somente através de educação. É verdade. Então, muito obrigada a todos.